Hoje tem uma igreja em cada esquina, a gente sabe disso, mas poucas igrejas, poucas mesmo, bem poucas igrejas comprometidas com o reino de Deus. E nós, graças a Deus, nós temos esse compromisso, um compromisso com o reino. E nós estamos recebendo muita gente que não queria saber mais de igreja lá. Não queria saber de igreja por causa do sistema religioso que é forte naquele lugar. Mas essas pessoas estão podendo ver em nós a oportunidade de viver uma igreja livre do sistema religioso. Uma igreja que vive a palavra de Deus sem nenhum peso de que é influenciado sobre o povo, né? O interesse nosso em unicamente trabalhar com almas. Nós não temos interesse de abrir várias igrejas para fazer um império, para ganhar dinheiro, nada disso. Nosso objetivo tem sido trabalhar com vidas e almas, esse é o nosso objetivo. E graças a Deus é isso que tem acontecido, e nós estamos felizes por isso. E eu queria que os irmãos orassem muito por nós que vamos para lá, né, que você ficasse em oração. E também, logo após a palavra, nós teremos um momento de ofertório. Se você sentir no seu coração o desejo de entregar uma oferta missionária, nós levaremos essa oferta e entregaremos em mão aos líderes lá, aos pastores daquela região, porque é uma região muito carente, uma região que precisa muito do nosso apoio. Eles montaram toda uma estrutura lá para nos receber, né? Graças a Deus, os irmãos que vão lá, quantos irmãos que vão lá estão aqui no nosso meio, que vão para o Nordeste? Só eu que vou para lá, queridos irmãos, levante a mão aí, Basílio. Lá tem um grupo que vai. Eu lamento dizer que vocês vão ficar numa pousada em Maragogi, tá bom para vocês? Missionário de hoje em dia é muito fácil, né? Ficar na pousada em Maragogi, todo mundo vai querer ir, né? Mas é o lugar que reservaram para a gente. Então nós vamos lá e vamos ficar muito bem hospedados. Vai ser bênção para nossas vidas, mas vai ser bênção para também o povo que vai receber a palavra lá. Amém, queridos? Graças a Deus. Agora, sem muitas delongas, né? Depois nós vamos dar continuidade à palavra. Eu queria convidar aqui e apresentar, né? O pastor Chico, que se tornou nosso amigo já aqui, né? Que veio de Bauru. Esses tempos atrás, trazer uma palavra para nós, foi uma bênção aqui para os nossos irmãos, e eu convidei para que ele voltasse, e nós marcamos para o dia de hoje. Então está aí nosso irmão Chico, está sua esposa também, sua digníssima esposa que veio com ele. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite, e que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Amém? Espero que você receba essa palavra no coração, que Deus fale muito com você, porque tenho certeza que já deva ter falado com o nosso querido pastor, e eu tenho certeza que vai falar conosco também nas nossas vidas. Você que ainda não teve a oportunidade de ouvir o pastor Chico pregar, eu gostaria que você ficasse atento. Quem trouxe celular aí, por favor, vamos fazer compartilha aí o culto de hoje, fazer menção aí a algumas pessoas, né, que estão nos assistindo. A minha mãezinha que está internada, né, está internada lá no hospital, falou assim, mas lembra de mim lá. Falei, estou lembrando. Peço aos irmãos que orem por ela. Minha mãe está internada na Unicamp, né, deve passar por uma cirurgia essa semana, e gostaria que a igreja orasse muito por ela, e que entrássemos em oração, amém? Que Deus possa colocar as tuas mãos, e ela está lá, o Gerson está lá também, vai acompanhando ela, estão nesse momento sintonizados aí no nosso culto. Tem bastante irmãos que ficam em casa assistindo o culto. Preciso descobrir quem são esses irmãos, viu, Chico? Convido então você agora, você que compartilhou, obrigado. Convido, vem aqui, pastor Chico, fique à vontade. Sinta-se na sua casa, como você fez a primeira vez, e deixa aí Deus te usar. Pode orar por mim. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, nós estamos apresentando aqui o teu servo nas tuas mãos. Pai, nós sabemos, ó Deus, que esse momento é um momento onde a tua igreja, Senhor, está na expectativa de ouvir a tua voz. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, assim como esses meninos foram usados, assim como esses meninos usaram esses instrumentos nessa noite aqui para trazer louvores ao Senhor, que também o teu servo possa ser usado como um instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, canalizar a tua palavra, a tua voz sobre o nosso coração através da boca do teu servo, e que possamos nessa noite receber a tua palavra, Senhor, como alimento para as nossas almas. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Vamos ouvir aqui a palavra. Amém. Obrigado. É bom estar de volta. Boa noite, Deus abençoe vocês, graça e paz. A calça é a mesma, mas a camisa eu resolvi mudar, porque senão o pessoal ia falar assim, o pastor é supersticioso, ele veio com a mesma camisa. Mas essa semana que antecedeu a nossa vinda para cá, eu me preocupei muito,
porque toda vez que alguém que se coloca aqui à frente para falar alguma coisa, se não falar da parte de Deus, vai estar falando de si mesmo. Isso pode causar problemas, e problemas muito sérios. Então, essa semana foi um festival de coletânea de coisas que foi Deus falando ao meu coração para falar com vocês nessa noite. E eu tiro do que o pastor começou a falar, o pastor Eliseu começou a falar aqui, ele disse: esteja sensível à voz do Senhor. Eu vou pensar essa frase que ele disse. Deus, eu tenho certeza que vai falar. O problema é o seguinte: você está disposto a ouvir? E se está disposto a ouvir, é a parte que compromete mais. Está disposto a colocar em prática? E essa semana eu ouvi um pastor falar isso. Não se preocupe com o tanto que você sabe da Bíblia. Se preocupe com o tanto que você sabe e não aplica. A minha vida inteira dentro da igreja, desde que eu me conheço como convertido, não como gente, porque eu não nasci num lar cristão, me converti com 15, 16 anos, o pessoal já deve falar assim, faz tempo. Entendeu? As evidências acusam. E a minha vida inteira dentro da igreja foi música. Então, eu cresci dentro da igreja ouvindo Vencedores, Grupo Logos, Elo. Essa é inevitável, né? Bomilcar, João Alexandre, e Asraf, quem mais? Ademar de Campos, e aí vai. Então, as músicas me chamam muita atenção, porque hoje em dia eu adquiri um péssimo hábito. Toda música que eu ouço, eu tento biblificar. Como é assim? Eu tenho o costume de ouvir e tentar achar tem coerência, não tem coerência. Quando a gente canta, como você cantou, grande é o Senhor, as suas obras não têm fim, não tem nada errado nisso. Seu amor é derramado sobre mim pelo seu Espírito. Ixi, vai. Vocês cantaram, Santo Deus, tu és, fico maravilhado, tu és muito mais do que eu possa expressar. Tudo isso é verdade. O problema são aquelas músicas que a gente canta e que envolve as nossas partes, que fala do que a gente faz ou do que a gente sente. Eu queria corrigir uma coisa, tem uma música aqui que fala que os anjos adoram aos pés do Senhor. A palavra diz que eles voam ao redor do trono, adorando o Senhor. Eles não estão aos pés de Deus. Se eu tiver errado, tem pastor aqui, pode me corrigir, fala, está falando bobagem. De todo o direito, porque a confiança que me deram quando entregaram o púlpito, me fez sentir em casa, e muito mais, gostar de chegar aqui e ver o pastor dizer, eu falar assim, o pastor Chico, para mim isso não tem preço, é melhor do que, olha, vamos apresentar o pastor reverendo Francisco, não tem nada disso, para mim isso é título. E quando Deus mudou a sorte da minha vida, Ele falou assim, não se preocupe com títulos. Então para mim tanto faz, me chamar de Chico, Francisco, Paina, cabeça branca, o que mais? Chega, não precisa mais. E eu fico preocupado com o que a gente tem cantado ultimamente. Se você pegar, por exemplo, o vermelho do símbolo do Ibra aqui, e o vermelho desse tapete, qual que é a diferença? Me ajudem, eu gosto da participação, tá? E não tem como você errar. Você pode ter uma opinião diferente. Mas errar, pode até errar, mas ninguém vai colocar você no canto para pensar na besteira que você falou. Qual que é a diferença do vermelho do símbolo para o vermelho do tapete? Tem diferença? Claro que tem. Você vai falar, não, os dois são vermelhos. Não. Vermelho sim, mas qual que é a diferença daquele vermelho para aquele vermelho? Para aquele vermelho. O tom, a gente pode dizer que aquele vermelho ali é um pouco mais vivo, mais forte, mais intenso. Se eu chamar o rapaz que toca e ele fizer um dedilhado ali, e depois o outro pegar a guitarra e fazer com a mesma sequência, qual que vai ser a diferença? Você escuta de repente uma bossa nova, um ritmo, e depois você escuta um rock pesado, qual que é a diferença? Os dois são música,
Mas qual que é a diferença dos dois? Oi? O nível, mas se você falar em termos de som, o rock talvez seja um pouco mais intenso, mais pesado. Para os que conhecem comida, eu nunca comi, mas sempre ouvi falar. Qual que é a diferença de um vatapá frio para um vatapá quente? Então o vatapá quente ele é um pouco mais intenso, não é isso? Vocês perceberam no que vocês cantaram, acho que na terceira música aqui, se puder colocar para mim, eu quero chamar a tua atenção antes de falar, eu quero lhe chamar a tua atenção para isso. E foi para isso que Deus me trouxe aqui também. A terceira música que vocês cantaram, se eu não me engano, fala: eu queimo de amor por ti, desejo santo. Pode colocar essa parte para mim, querido? Ah lá. Eu queimo de amor por ti com desejo santo, queimo o fogo santo. Eu me pergunto, você percebeu o que você cantou? O moço ou a moça, quando ele está enamorado de alguém, quando ele se apaixona, quando ele olha para a moça, ou a moça olha para aquele moço, e o olho começa a brilhar, e o coração começa a disparar, e o fluxo sanguíneo começa a ser mais rápido, ele ou ela são capazes de fazer loucuras por causa desse amor. Eu me lembro de clipes de Elvis Presley, de Beatles cantando, e as meninas na plateia chorando, se escabelando, por causa do que elas sentiam por aqueles artistas. Aí eu lhe pergunto, o que a gente sente por Deus realmente é queimar de amor? Será que a gente consegue entender ou perceber o que a gente diz, que a gente queima de amor por Ele? Será? Porque aquele que queima de amor por alguém, faz qualquer loucura e abre mão daquilo que lhe é de direito. Abre mão da sua vontade, se tem que fazer alguma coisa, deixa para lá e faz para agradar aquele a quem o seu amor ardente é dirigido. E aí eu tenho a cara de pau de cantar que eu queimo de amor por ti, só que durante a semana, o Senhor continuamente pelo seu Espírito fala as coisas para mim, e o que Ele fala para mim parece bala perdida no Rio de Janeiro, entra aqui e sai aqui. Perdoa a analogia. Eu estou falando isso porque primeiro Deus falou comigo. A gente canta umas besteiras. Desça, Santo Espírito. Eu quero quebrar alguns paradigmas aqui. E se eu falar alguma coisa errada, eu estou dando liberdade para os pastores me interromperem e dizer assim: para, Chico, você está falando bobagem. O senhor tem essa liberdade, pastor Eliseu. Onde é que a gente diz que o Espírito Santo habita em nós? Habita. Já dei a resposta. Em mim, em você? Confere essa resposta. Sim ou não? Quando o profeta lá no Velho Testamento disse que a glória do segundo templo, da segunda casa, seria maior que a do primeiro, que templo ele estava falando? Do templo de Salomão em São Paulo? Não? Certeza? Não é, pastor Eliseu? Ele estava falando do templo, de repente, da maior igreja nos Estados Unidos? Qual é o segundo templo que estava sendo referido nessa passagem? Eu. Então o Espírito habita onde? Você sabe qual que é o problema? Que a gente adotar alguns chavões, a gente adotar algum linguajar inerente ou próprio da religião cristã ou do crente, é de eu acostumar, sabe, que no Velho Testamento o Espírito descia.
se apoderou de Sansão. Mas hoje, o Espírito Santo está aqui. O problema é que a gente não dá lugar para ele agir como a gente deveria dar. E a gente acha que ele vai descer. Não, ele já está aqui. O problema é que a gente suprime ele, a gente sufoca ele, a gente quase extingue ele, porque a gente não dá espaço para ele agir. Porque quando a gente deixa ele agir de verdade, assim, aí sim eu começo a entender um pouquinho o que é queimar de amor por ele. E a primeira coisa, aquele que queima de amor por alguém, a primeira coisa, e me corrijam se eu estou errado, que a pessoa quer fazer é tudo que a outra pessoa se agrada. Ou não? Sim ou não? Então como é que a gente pode cantar que a gente queima de amor por ele, se durante a semana a gente ignora praticamente tudo que ele fala para nós fazermos? E nós vivemos no volante da nossa vida. Aí no sábado e domingo a gente entrega o volante para Deus, fala assim: Deus, a gente acha que a gente vai chegar aqui na igreja e comover o coração de Deus com algumas músicas. Eu vou lhe falar uma coisa que pode talvez até te entristecer, mas Deus não precisa do teu louvor, sabe por quê? Porque diuturnamente os anjos ao redor do seu trono dizem: Santo, Santo, Santo. Então por que a gente canta? Primeiro, a gente canta por mera formalidade, quando na realidade a gente devia entender. E quando eu falei que eu cresci ouvindo Vencedores por Cristo, num dos álbuns de Vencedores, que era Salmos, se eu não me engano, tinha uma música que dizia assim: o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. O meu louvor tem que ser fruto do amor que eu tenho por Deus, porque senão vai ser rotina e meramente ritual. E você vai cantar o que o ministro do louvor lhe fala para cantar. Você vai ficar em pé quando ele falar para você ficar em pé, você vai bater palmas quando ele mandar você bater palmas, você vai pular se ele de repente mandar você pular. Mas o quanto disso realmente é fruto do amor que eu sinto por Deus, de perceber que estamos começando uma semana e já se passou-se 7 dias, eu continuo vivo porque Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Como é que fica essa história? O problema é a intensidade. A gente está falando de vatapá quente ou frio, de uma cor vermelha mais intensa, de um perfume mais intenso, de uma música mais intensa. O nosso amor por Deus tem que ser mais intenso, a ponto de nos inundar e fazer nós mudarmos a nossa maneira de ser. Esse é o grande problema. Porque senão a gente vai ser enquadrado naquele povo em que o profeta diz: seus lábios me louvam, mas os seus corações estão longe de mim. Mesmo com uma carteirinha de igreja, mesmo com um nome num hall de membros de uma certa denominação. É triste isso, mas é para a gente refletir. O quanto do eu queimo de amor por ti é verdade na minha vida e na sua vida. Pensa nisso, nesse primeiro dia dessa semana, ou nesse primeiro dia do resto das suas vidas. E faça uma avaliação, e você responda para Deus. Quanto mais de espaço para o Espírito você der no seu coração, mais ele vai se manifestar e conformar você a Jesus. Presta bem atenção, ele está aí no seu coração. Ele está aí dentro de você. E se você não percebe, fica esperto, começa a buscar maneiras de como é que eu percebo, como é que eu faço isso. Eu tenho uma certa ojeriza com certas frases.
quando a gente está num culto de algum ministro de louvor. Não ouvi nada disso aqui hoje aqui, tá? Deixa eu tranquilizar o pessoal do louvor aqui. Mas é tipo, vamos entrar na presença de Deus. Onde é que estava o resto do dia? Ou você está achando que você estava fora da presença de Deus? E chegou aqui na igreja, você, Outra coisa que eu tenho uma certa dificuldade de aceitar é, vamos adorar a Deus. O que estava fazendo o resto do dia? Ou você acha que você adora a Deus só com a música que você canta aqui? Só com as mãos que você levanta aqui no culto? Então são chavões que a gente adotou e que a gente não se dá conta. Uma outra coisa, Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Se for assim, ele está longe daqui. Porque a palavra diz que onde estivessem 2 ou mais reunidos no seu nome, ele estaria ali, já estaria ali. A Bíblia não diz onde 2 ou mais reunirem no meu nome, eu vou chegar. Fala, onde tiver 2 reunidos, eu já estou ali. Vocês percebem isso? É complicado, mas eu fui descobrindo isso ao longo do tempo e me transformou num chato de galocha. Porque quando eu falo, tem pessoa que olha e fala, nossa, mas que sujeito, ele é um islamita radical. Vê se não tem bomba no cinto dele. Não tem. Mas são coisas que eu adquiri uma certa dificuldade de entender isso. O Salmo 139, se você ler, você vai ver que os olhos do Senhor estão sobre você, aonde você for. Você não consegue fugir da presença dEle. Você pode estar separado dEle pelo pecado, mas Ele não te perde de vista. Ele não te perde de vista, não importa o que você faça, sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele pode estar separado de você pelo pecado, mas Ele não te perde de vista. E como o pai da parábola, Ele fica esperando com os braços abertos. Filho meu, corre para mim, eu estou aqui te esperando. Então, vamos entrar na presença de Deus. Vai caçar sapo, você ganha mais. Desculpa, me empolguei. Essa foi a introdução. Jesus. Não, brincadeira. O que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês nessa noite vai começar de um meio dark, de uma maneira meio dark. Pastor Eliseu, como é que o senhor gostaria de morrer? Cacilda, pode falar. Resposta sábia, não pensei nisso não. Alguém tem alguma resposta? Pode me falar se você pensa nisso. Vamos lá, me ajuda, gente, porque senão eu vou ficar na frente só, vai virar monólogo isso aqui. Oi? Dormindo, na paz. O que mais? Como passageiro da TAM, nem pensar, nem que a vaca tussa. Pode ser da Gol também, viu, gente? Nada contra a TAM. E aí? Me ajuda mais alguém aí? Uma só falou dormindo. Oi? Só dormindo. Acordado. Então eu poderia entrevistar 10, 12, 15, a igreja inteira e perguntar, fazer essa pergunta maluca. E de repente você poderia até, isso significa que a senhora vai morrer dormindo? Quem é o dono da vida? É Ele que sabe, certo? Eu não consigo escolher como eu vou morrer, a menos que eu seja um suicida, certo? O suicida, de repente, ele fala, eu vou me atirar de um prédio, eu vou comprar um 38 bico fino e vestir, não, 38, vou botar na minha cabeça e estourar os meus miolos, vou tomar veneno,
vou me esfaquear, vou me jogar na frente de um carro. O suicida pode escolher como ele morre. Mas nós não. Pastor, mas que mensagem maluca é essa? Eu não posso escolher como eu vou morrer. Porque o Senhor é dono do meu destino. Desde o primeiro choro que eu dou lá na maternidade ou em casa, aonde eu nasci, até o meu último suspiro, onde quer que eu esteja. Mas eu posso escolher como eu vou viver. É sobre isso que eu vim falar com vocês de uma maneira bem simples e bem rápida. Porque eu estou falando aqui provavelmente com gente que talvez tenha 20, 30 anos de evangelho. Eu posso estar falando com gente que se converteu há 2 meses, há 1 ano, há 5 anos. Então eu estou falando com gente de toda classe de tempo de conversão. Sim ou não? Então você pode não escolher como você vai morrer. Você pode até pedir para Deus, Senhor, eu gostaria de... Mas é Ele que comanda o seu destino. Em contrapartida, eu quero lhe trazer essa novidade, que você pode escolher como você vai viver. Você tem a sua Bíblia, hein? Seja ela digital ou de papel. Prestem atenção que agora eu vou colocar meu disfarce. Ninguém mais me conhece, né? Eu não consigo entender como é que o Clark Kent põe um óculos e ninguém sabe que ele é o super-homem. Até hoje eu não entendi isso. Não é máscara, é um óculos e pronto, ninguém sabe. Você sabe quem sou eu, né? Continuo sendo eu. Então vamos lá, você tem a sua Bíblia aí, abra na carta de Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 4. Eu vou precisar da ajuda de alguém que tem uma versão diferente da minha. A minha é a Bíblia comentada. Capítulo 4 da carta aos Efésios, versículo 1. A parte A. Parte A não, a parte inteira. O versículo 1 inteiro. Se você achou, diga amém. Se não achou, pode falar, pastor, estou procurando. Dá a impressão que todo mundo achou. Se você está sem Bíblia, dá uma olhada do lado aí, quem está com Bíblia, acompanhe aí, por favor. E diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Quem tem uma versão diferente, lê para mim, por favor. Olha só, a versão que eu queria está ali. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna. Quero parar aqui. Senhor, essa é a sua palavra e eu oro pelo zelo que tu tens para com ela, agradecido no nome de Jesus, porque eu sei que ela nunca voltou, nunca volta e nunca voltará vazia. Mas ela retornará para ti, ó Deus, com o propósito cumprido para o qual ela foi designado. Crendo nisso, eu oro agradecido no nome de Jesus. A igreja diz, você concordou, azar é seu. Brincadeira. Eu estava vendo no dicionário o significado da palavra digna, ou digno. E digno quer dizer o seguinte, você deve saber que digno é merecedor de credo, de crédito. O Senhor Jesus, ele é digno de todo louvor, ele é merecedor de todo louvor. Mas tem um outro significado que eu acho que se encaixa aqui, e se encaixa de uma forma assustadora, que diz: em conformidade, adequada, de forma apropriada. Porque muita gente pode entender que viver de maneira digna é viver sem roubar, é viver sem mentir, é viver sendo honesto. Tudo isso está enquadrado, porque digna quer dizer adequada, de forma apropriada, em conformidade com. Em conformidade com, Paulo está nos chamando a sermos
pessoas que vivam de forma digna, de maneira digna. Como eu disse, a gente não pode escolher como a gente vai morrer, mas eu posso escolher como é que eu vou viver. E Paulo nos conclama a viver de maneira digna, de maneira apropriada, de maneira adequada, em conformidade com o quê? Em conformidade com os seus estatutos, de forma apropriada e adequada aos seus mandamentos, à sua lei, à sua palavra. Estava assistindo uma reportagem, uma matéria sobre evidências em escavações em Jerusalém, e me mostrou, o rapaz estava mostrando o tanque da purificação. E de uma passarela ele mostrava o tanque, aquelas ruínas antiquíssimas, e uma escada onde a pessoa descia com uma certa roupa, um vestimento branco, entrava naquele tanque, talvez com algum pecado, ou com a sua vida lascada, passava por aquele tanque, saía na outra escada purificado, passou na água, purificou do outro lado e saía, ele estava adequado, ele estava pronto para entrar na nave do templo. Quero fazer um parênteses e fazer a menção a respeito de uma outra música que vocês cantaram, na qual vocês pedem para que Deus te leve além do véu. Bacana, bonito, né, pastor Lisão? Me leva além do véu. A gente tem a mania de terceirizar. A gente tem mania de passar para Deus fazer as coisas que eu tenho que fazer. Tem uma música do pessoal do Toque no Altar que ele fala: leva-me além, leva-me além. Vocês cantaram que me leva além do véu. Quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, o que diz a palavra a respeito do véu, pastor Eliseu? De alto a baixo. E quando esse véu se rasgou, o que nos deu? A quem? Ao Pai. Acesso ao Santo dos Santos. Agora, por que Deus tem que pegar eu e falar assim: vai, entra? Sou eu que tenho que querer. Isso depende de mim. É eu que tenho que desejar, um desejo santo, de falar: eu quero entrar diante de ti. Porque o ticket, a entrada, a permissão, ele já te deu. Mas o grande problema é que a gente ainda insiste em falar: Deus, o Senhor tem que fazer isso. E aí, por que o do tanque? Porque, você já imaginou o sofrimento? Você já imaginou toda vez que tivesse pisado na bola? Toda vez que tivesse com um pecado? Era um determinado tempo, mas tudo bem. Ia ter que passar por aquele tanque, entrar numa escada, sair na outra, para poder entrar no templo. Para se ver purificado, para ter acesso à nave do templo. E nós muitas vezes não fazemos isso, e hoje é tão fácil, porque eu sei que se eu entrar na presença de Deus, você fala assim: então, agora você está contradizendo o que você disse. Você disse que nós estamos na presença dele direto, estamos debaixo do seu olhar direto. Nós estamos sob o seu olhar constantemente. Mas eu querer me aproximar, eu preciso me purificar. Me purificar do quê? Tem gente hoje em dia que gosta de dar nome diferente para as coisas, para deixar um pouco mais light ou mais bonito. Aquele concerto que você faz com peças improvisadas, como é que o pessoal chama? Como? Não, gambiarra é feio.
A TI. Eu fiz isso uma vez, um técnico, um funcionário da Embratel, eu era TI na Embratel de uma certa empresa, e ele falou, eu queria que você visse meu computador, o que aconteceu? Eu falei, a fonte queimou. E ele tinha um computador daqueles que não tem peça alternativa, tem que ser a peça original, era um Compaq, nossa. Compaq Empresário, que quando foi lançado era top. Depois de um tempo ele virou um Jurassic Park, um T-Rex. E ele falou assim, se dá para você consertar? Eu falei, olha, a peça só vai demorar 1 mês mais ou menos para chegar. Que a empresa, além de demorar para comprar, ela mandava pelo sistema Jeg Express. Vou repetir, talvez o pessoal não entendeu. O sistema Jeg Express. Agora alguns entenderam. Ele falou assim, não, faz uma adaptação, mas eu não quero gambiarra. Falei, então tá bom, eu vou fazer uma ATI. Falou, beleza, manda bala. Mas o que é ATI? Eu falei, adaptação técnica de improviso, mais conhecido como gambiarra. Aqui eu não sei se é o caso, mas quantos foram já para o Marco das Três Fronteiras para comprar produtos importados? Como é que chamava esse pessoal? Muambeiro, sacoleiro, hoje em dia é profissional de fronteira, profissional de importação, sacoleiro é feio, gambiarra horrível, né? Antigamente contratava o pessoal para ligar na casa dos outros e cobrar as dívidas, era o famoso cobrador. E hoje? Recuperador de crédito, olha só como muda a figura. Você é cobrador? Não, sou recuperador de crédito. Como você faz? Eu ligo na pessoa e cobro. Então as pessoas hoje costumam dar uns nomes meio diferentes. Eu vou falar que alguns nomes vocês vão me traduzir numa só. Pisada na bola. Escolha errada, escorregadela, falta. O que é isso? Tudo nome bonito para quê? Pecado. Não é, mas diferente. Sujeito adulterou na cara dura. O que fez? Pisou na bola. Como? Sujeito não mente, ele inventa verdades. Vive fazendo escolhas erradas. Então a gente está separado de Deus muitas vezes por esses nomes bonitos. E eu vou lhe contar um segredo, você não precisa entrar no tanque da purificação, descer numa escada, passar numa água que talvez esteja frio, a não ser quando você fosse batizar, e sair do outro lado para você ter acesso ao Santo dos Santos. Você tem esse acesso hoje, aonde quer que você se encontre. O problema é o quanto eu quero fazer isso. O quanto eu desejo me consertar para viver de maneira digna. O quanto realmente eu quero me colocar na presença de Deus, para que o seu Espírito possa transbordar na minha vida, e eu arder de amor por Jesus. Que eu vou, imagina eu fazer isso? O que vão pensar de mim? Eu lhe diria que você tem que se preocupar com o que Deus pensa de você. E os pensamentos que Deus tem a teu respeito são os melhores possíveis. A própria palavra dele diz que ele tem pensamentos de bem para nós e não de mal. O problema é, eu quero isso? Ou eu quero continuar fazendo do culto da igreja o tanque de Betesda? Ou dos eventos, porque a igreja vive muito disso hoje. E quando eu digo evento, estou falando das igrejas na minha região, da realidade onde eu vivo. São eventos para vir um pastor de fora,
para vir um grande profeta, o homem dos 9 dons, o Joaquim das caravelas, que faz até morto levantar, para juntar um montão de gente, e acabou aquele culto só o ano que vem, quando vai vir de novo o anjo e agitar as águas. E eu acho que eu já falei isso na vez que eu vim anterior. A igreja fica parecendo aquela jarra de quisuco, que você joga o pozinho, agita, e o pó se decanta. Vai lá no fundo, se decanta, isso da língua, né? Desculpa. Afunda. Aí a gente vai tomar, olha no fundo assim, fala, nossa, pega uma colher, agita de novo, aí o pó sobe, dá cor, você toma, aí você deixa 15 minutos, se decanta de novo. Os cultos estão sendo tanque de Betesdas. Você lembra que aconteceu com aquele aleijado? Com aquele homem incapacitado? Aquele homem com necessidades especiais, para ser mais politicamente correto? Você não quer ser curado? Está de brincadeira comigo, né? Toda vez, olha o estado da figura aqui. O anjo vem, agita as águas, aí a outra pessoa entra, porque não tem ninguém que me coloque ali dentro. Quem estava falando com ele era a própria cura. Você quer? Você não vai precisar esperar o ano que vem. Levanta. Você tem acesso a tudo isso. Viver de maneira digna. Abra aí para mim o livro do profeta Jeremias. Eu sou péssimo em endereço, eu espero que eu não erre. Isaías, perdão. Isaías. Isaías, quando eu achar o meu aqui, eu falo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Oh, meu Deus do céu. Espera aí, não se preocupe não. Se você notou isso, eu confio muito na minha memória. E ultimamente ela está parecendo memória RAM. Você desligou, apaga. Eu vou achar aqui e te falo. Você fala, nossa, pastor, que vergonha. Não tem vergonha nenhuma, eu esqueci mesmo. Mas eu tenho anotado. A palavra de Isaías fala que, e será aquele servo como um abrigo contra a tempestade, como um agasalho no inverno, como uma sombra, uma grande sombra, numa região quente. Estão entendendo? Será como um abrigo contra a tempestade. Tem uma música da Aline Barros que fala isso. Eu quero ser ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Isaías fala isso. De que aquele homem, aquele servo seria como isso, como um abrigo contra a tempestade, como um agasalho no tempo do inverno e como uma grande sombra, a sombra de uma rocha num terreno quente. Viver de forma digna é você, conhecendo os princípios de Deus, se tornar isso para todo aquele que cruzar o teu caminho. Mas pastor, como é que eu faço isso? Ah lá, 32:2, eu só estava 10 atrás, no meu horário de verão na Bíblia eu atraso 10 versículos.
Varão servirá de abrigo contra o vento, um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de água em lugares secos, e como uma sombra de uma grande penha em uma terra sedenta. O que tem a Deus, o que arde de amor por Deus, pelo Senhor Jesus, e que permite que o Espírito faça a sua obra na sua vida, é isso, para todos. Ah, pastor, mas todos significa o quê? Todos. Mas nós somos muito seletivos. Nós costumamos a ser isso para aqueles que a gente conhece. E aí você vai falar assim: ah, mas o apóstolo Paulo fala que a gente deve dar prioridade primeiro aos da fé. Sim. Porém, lá no Sermão do Monte, Jesus falou o seguinte: você deve orar pelos seus inimigos, perdoar aqueles que vos perseguem. E se um desses se achegar a você e dizer: eu estou com fome ou com sede, você tem que fazer isso, atendê-lo na sua necessidade, porque quando você faz isso, você ajunta brasas vivas sobre a sua cabeça. A coisa de Deus é tão simples, mas o que a gente complica é uma enormidade. Viver de maneira digna, em conformidade, adequadamente, apropriadamente ao que o Senhor quer que você viva. Mas para que isso aconteça, você não precisa passar pelo tanque da purificação. É só você, aonde você estiver, dizer: Senhor, me perdoa. Se livrar desse pecado que te aflige. Nossa, pastor, você nem me conhece. É se livrar desse peso que você carrega e que te impede de ser tudo aquilo que Deus quer que você seja. E se me perdoa a franqueza, talvez seja esse o motivo de tantas perdas e tantos prejuízos na sua vida. Porque a gente quer viver aquilo que é conveniente para nós. A gente quer separar a parte que me é confortável para eu usar da palavra de Deus. Mas as partes onde a minha vontade é confrontada, mas as partes onde o meu direito é implicado, esse não, imagina, Deus, eu estou certo nessa questão, eu tenho razão disso, eu sou a vítima. A Bíblia fala, você quer um grande exemplo para você na vida? É um cara chamado Jesus. E a palavra de Deus fala que lá na cruz do Calvário, ele tinha direito, ele podia, ele tinha essa prerrogativa de clamar miríades. Você sabe o que significa miríades? Minha vizinha, chama miríades. Não, não é. Você sabe o que é miríades? Me ajuda aí, gente. Milhares de milhares de milhares de milhares. Ele tinha o direito de convocar miríades de anjos para tirá-lo da cruz e exterminar com aquela cambada de ingrato. Mas ele preferiu viver aquilo que ele falou uns dias atrás. O meu pão, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Então, o seu direito não é nada comparado com o direito dele. E mesmo assim ele escolheu, por amor a você, entender e abrir mão e fazer a vontade de Deus. Para que eu e você pudéssemos testemunhar hoje de que a dívida que pesava sobre a minha vida, uma dívida impagável, fosse cravada na cruz, com um carimbo em sangue dito: pago, pago, pago.
Feche os seus olhos. Não se preocupa com o que está acontecendo ao lado de você, não. O que está acontecendo aqui na frente. Se preocupa com que a palavra e o Espírito que já está dentro de você lhe falou. Porque o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu. Eu posso falar mais 2 horas aqui. As pessoas vão começar, vão se levantar e vão embora e não vai acontecer nada. Mas quando eu escolho a ouvir a voz de Deus, a ouvir a sua palavra, a dizer: Senhor, de hoje para o resto da minha vida, eu quero viver de forma digna, adequada à sua palavra, adequada à sua vontade, em conformidade com a sua lei. E tempo de igreja não dá direito a entrar no céu. Moisés participou do processo inteiro de Deus, desde levantá-lo como grande redentor, como grande homem que iria falar com o faraó e libertar o seu povo, e cruzar o mar vermelho, e atravessar o deserto. Quando chegou na porta, na entrada da terra prometida, por desobediência, ele não pôde entrar. Tempo de igreja não lhe dá direito ao acesso ao céu. O que dá direito ao acesso ao céu é uma vida sem pecado. É uma vida digna, em conformidade e adequada à palavra de Deus. O que dá direito ao céu é eu entender o meu chamado. E aqui eu vou lhe dizer o seguinte: eu quero quebrar um outro paradigma aqui. Você não foi chamado para ser salvo. Sabia disso? Você foi chamado para ser santo. E sendo santo, você é salvo. Porque quem é santo vai ver a face de Deus. Enquanto o pessoal canta aqui, não vou te convidar aqui à frente, não. E eu vou ser rápido, porque eu quero passar a palavra rápido para o pastor Eliseu. Porque no muito falar, não é no muito falar que a gente vai ser ouvido. Altares quebrados. E aí é que eu quero ver o quanto realmente você queima de amor por Deus. De não se preocupar com o que os outros vão dizer. Altares quebrados, que precisam ser restaurados nessa noite. Pecados que precisam ser confessados e deixados. Conserto, um refazer de aliança. Se esse é o teu caso, se o Espírito falou isso contigo, você vai ficar em pé aí no seu lugar. Não precisa vir à frente, não. Fique em pé no seu lugar. Estamos começando uma semana nova. Como é que eu vou viver essa semana? Vou esperar só domingo que vem para vir aqui levantar as minhas mãos e cantar umas músicas para tentar comover o coração de Deus? Ou transformar a minha vida nessa semana num cântico incessante, mesmo que sem música, de louvor a Ele pelo que Ele fez por mim e continua fazendo?
transformar a vida num canto de louvor, onde, na qual as pessoas, ao passarem pela minha frente, passar pela minha vida, cruzar o meu caminho, possam enxergar algo de diferente, porque estou vivendo de forma digna. Hoje é noite de concerto. É noite não de passar pelo tanque da purificação, mas de se colocar diante de Deus e falar: me perdoa no nome de Jesus. Pai, estou correndo para os seus braços de volta. Não quero mais ficar longe. Não quero continuar vindo à igreja e colocando uma máscara, achando e mostrando que tudo está bem, quando o meu altar está derrubado, está manchado, está corrompido. E começar realmente a viver um amor intenso por Deus, um amor intenso por Jesus. Que não precise um outro pastor vir aqui e trazer uma palavra poderosa para comover o seu coração, mas que você viva esse poder 24 horas do seu dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, até o Senhor voltar. Não espera eu fazer uma oração para você repetir comigo. Fala com Deus o que dói no seu coração. Fala com Deus o que a palavra pesou nele. Fala com Ele, Ele está te ouvindo. Talvez você não saiba disso ainda, mas Ele está te ouvindo. Ele está ansioso para te abraçar. Só que para te abraçar tem que cair a barreira do pecado. E só cai a barreira do pecado quando você confessa, quando você pede perdão e deixa. Permita que o Espírito comece a jorrar do seu coração e lhe mostrar como você tem que viver. E aí você vai ver o que vai acontecer na sua vida. De ti, o meu respirar, o meu caminhar. Abre a sua boca e fala com Deus. Não importa o cargo que você tenha na igreja, não importa o tempo que você tenha na igreja. O que vale é a intimidade, a profundidade na intimidade com Ele. O que vale é o quanto da voz dEle você ouve e o quanto você obedece e põe em prática. Permita que o Espírito fale. Levanta, restaura o teu altar. Tudo que há em mim, te entrego o meu viver, por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti, e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor.
canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, seu nome dá louvor, sentir sua alegria, partilhando sua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Senhor Deus, tu viste quantos se colocaram em pé nessa noite, com o desejo, ó Deus, de se consertar contigo, e que isso não seja um ato, ó Deus, simplesmente de que ao sair por essa porta seja esquecido, mas que eles possam, ó Deus, lembrar desse dia como um memorial e viver, ó Deus, da forma como o Senhor quer que eles vivam, de forma digna, em conformidade, adequada e apropriadamente, ó Deus, a sua lei, a sua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço pela tua bondade e a tua misericórdia. É minha oração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica um pouquinho aqui só. Eu queria falar com toda a igreja que ouviu essa palavra nessa noite. Nós temos muita dificuldade, irmãos, de analisar a nós mesmos. Nós temos muita facilidade